De volta com o nosso Você Bonito e não vamos perder tempo. Vamos para o nosso assunto que abre essa segunda-feira, abre essa semana e abre o programa, que é um assunto super importante, muito sério. Já tem um tempo que a gente tem recebido vários e-mails de queixas de muitas mulheres que estão com queda de cabelo, pedindo para a gente abordar o tema aqui no programa, tanto o combate, né, como pode ser resolvido, solucionado o problema, mas também apresentando as causas, por que a queda de cabelo pode ser tão agressiva nas mulheres. Hoje a gente vai tratar do tema ligado à parte nutricional. É por isso que o nutrólogo, Dr. Roberto Rabelo, está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Roberto Rabelo nada, Roberto Navarro. Roberto Rabelo é o nosso querido florista que eu acabei de dar o telefone. É xará. Desculpa, doutor. É tudo Roberto. Tudo doutor Roberto. Roberto. Seja bem-vindo mais uma Obrigado, vez. Carol. Boa tarde. Boa tarde. Olha, esse é um assunto muito bacana, achei muito legal essa sugestão, porque de fato o número de mulheres com queixas de queda de cabelo tem aumentado. Bastante. E a gente percebe isso com os e-mails, né? Com as pautas que as pessoas pedem pra gente abordar aqui no programa. É verdade. Então, queria começar o nosso assunto te perguntando exatamente isso. Por que isso tem acontecido com as mulheres, já que com os homens a gente considera mais aceitável, mais normal, né? Entendi. E com as mulheres já é algo que assusta um pouco. É verdade. E quais são as causas disso, né? Existem várias causas, Carol. A mulher, ela sente um pouco mais de desconforto com a queda de cabelo, né? Mas o homem também. Existem as causas, primeiro, genéticas, aquelas que são mais frequentes nos homens, onde não existe nenhuma correlação com falta de nutrientes nenhum outro fator que não seja um programinha de computador instalado que vai rodar. Entendi. E a partir dos 30, 35 já pode começar a ter a calvície masculina. Esse é genético, é a única causa que não é muito modificável, embora alguns tratamentos estão evoluindo. Entendi. Agora, existem causas de distúrbios hormonais, esses são mais frequentes nas mulheres. Existem alterações da tireoide, o hipotireoidismo é muito frequente, é mais frequente na mulher do que no homem, e por isso que a mulher pode ter hipotireoidismo e ter um cabelo que está caindo, uma unha mais frágil. Existe também épocas do ciclo menstrual em que existe às vezes também uma discreta queda de cabelo, embora seja mais raro. Existem condições pontuais, pós-cirurgia, pacientes que estão tendo infecções, estão febris, pode ter uma queda de cabelo. Né? E existem as causas nutricionais, os desbalanços nutricionais, Carol. Isso também influencia. É muito frequente. Tem mulheres e homens também que estão tendo uma alimentação desbalanceada e estão tendo um cabelo mais frágil e uma unha às vezes também mais frágil. E isso não tem idade, pode acontecer em qualquer período da vida. Qualquer período, principalmente quando você está fazendo dietas mal conduzidas, onde você está diminuindo demais a oferta de vitaminas, de proteínas, de minerais importantes. Homens e mulheres em fase de adolescência, de desenvolvimento, que começam a ter uma dieta restritiva por modismo, também é muito frequente. Desbalanço mesmo de não gostar de alguns alimentos e ter uma alimentação muito pobre. Né? E as causas nutricionais podem estar por trás do cabelo frágil. Você pode prevenir uma queda de cabelo ou ter saúde no teu cabelo por uma alimentação correta, que é o que a gente vai enfocar hoje aqui. Entendi. Tá? Então, quem não passou ainda pelo problema também pode usar a nossa pauta hoje, essas orientações para prevenir que aconteça em algum momento. Quais são os nutrientes mais importantes para a saúde do cabelo? Perfeito. Eu acho que esse é um enfoque bacana que a gente tem que ter. Primeiro, a queda de cabelo, vá ao médico descartar as condições secundárias. A gente tem que, então, descobrir qual o motivo. Pode ser qualquer desses que você citou. Hormonal, pode ser problemas no couro cabeludo também. Sempre importante uma avaliação médica. Perfeito. Agora, do ponto de vista nutricional, o que o nosso cabelo precisa? O cabelo é uma estrutura que tem 80% da sua constituição de proteína. Então, primeiro nutriente fundamental para a saúde do cabelo, uma boa ingesta proteica. Tá? Então, eu separei as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal. É legal. Tá? As proteínas de origem animal estão tradicionalmente na carne, né? Na carne vermelha, no frango, nas aves, e eu trouxe o peixe também, que eu acho uma fonte saudável também. Tá? O ovo, também tem proteína. Eu trouxe um iogurte natural, até leite ou derivados também são fontes proteicas importantes. Então esse é o primeiro ponto. A proteína é importantíssima para a construção então do fio. Sim, sem dúvida. E os vegetarianos não ficam tão à deriva porque existe proteína de origem vegetal. Tá? Boas fontes proteicas de origem vegetal. As leguminosas, então eu trouxe aqui ervilha,
pode ser também a lentilha, tá? Trouxe o feijão, os feijões de um modo geral são boas fontes proteicas e tem uma proteína, um aminoácido que compõe a proteína muito importante chamado metionina para a saúde do cabelo. E o feijão é uma boa fonte de metionina. Trouxe grão de bico também, que é um excelente. O grão de bico também é excelente, tem uma fonte proteica vegetal bem satisfatória. Eu achei que ele fosse mais carboidrato. Ele tem mais carboidrato, mas é uma fonte proteica também interessante. A soja, que está aqui do outro lado, eu acabei mostrando nesse outro prato, tá? A soja também tem uma fonte proteica bem generosa. A aveia também tem uma fonte proteica razoável. As leguminosas, feijões, ervilhas, grão de bico, soja, são as fontes vegetais mais interessantes. Perfeito. Tá? Agora, doutor, a maneira como a gente vai preparar esses alimentos pode influenciar na absorção dessa proteína? Por exemplo, quem gosta, né, de um bifinho, mas ou do peixe, vamos citar o peixe. Eu gosto do peixe, mas só se ele for empanado, para eu não sentir tanto o sabor do peixe. Isso atrapalha que a gente absorva essa proteína e que essa gordura extra de empanar o peixe ou fritá-lo possa piorar essa condição do crescimento do cabelo, ou não tem nada a ver? A fritura em si, o excesso de gordura na alimentação, da gordura saturada, que é presente na carne muito gordurosa, presente na manteiga, presente nos queijos amarelos, a gordura saturada em excesso pode deixar o couro cabeludo mais oleoso. Isso já não é interessante. Entendi. Na questão da absorção, não propriamente o empanado vai influenciar na proteína, mas as farinhas, de um modo geral, influenciam na absorção do ferro. Diminui um pouquinho a absorção do ferro. Olha, mas aí tem que ser uma coisa muito exagerada, Carol, tá? Um empanadinho numa refeição não vai comprometer. Não. Mas de qualquer maneira, então, a gente está falando, claro, da queda de cabelo, mas isso também influencia todo um esquema de um equilíbrio alimentar durante a semana. Uma coisa bacana, Carol, que você falou, que eu acho que vale a pena citar, a questão de interação realmente, o que piora, o que melhora. O ferro é o segundo nutriente fundamental para o cabelo. Né? A proteína, já citei, o ferro é fundamental. Mulheres que menstruam e têm fluxos menstruais muito intensos, às vezes começam a ter déficit de reserva de ferro no organismo. Então, mulheres que estão tendo uma queda de cabelo inexplicável, vá ao seu ginecologista. Porque pode ser um fluxo sanguíneo muito intenso no ciclo menstrual, perdendo sua reserva de ferro. E a gente dosa uma proteína chamada ferritina no sangue, que diz se ela estiver baixa, antes de você ficar anêmica, essa proteína já dá uma dica, é dosada pelo sangue, chama ferritina. Ferritina baixa é uma grande causa em consultório de detectar queda de cabelo em mulher. Que interessante. O cabelo fica frágil. Então, o ferro é fundamental. Quanto tem que estar a ferritina? A ferritina sempre acima de 20, no mínimo. Mas alguns estudos correlacionam como segurança acima de 40. Tá? É uma proteína facilmente dosável no sangue, só conversar com o teu médico que ele dosa. Então, é um exame importante. Já que vai fazer uma avaliação médica prévia para descartar outras hipóteses, geralmente se pede a ferritina também. Onde está o ferro? Onde está o ferro? De origem animal. Já citamos as carnes. Também uma excelente fonte de ferro. São as fontes melhores absorvidas, Carol. Entendi. A gente chama isso de biodisponibilidade. Quanto tem no alimento é uma coisa, quanto meu intestino absorve é outra. Tá? A gente chama isso de biodisponibilidade. Então, o ferro de origem animal tem uma excelente biodisponibilidade. Ou ele seja, absorve bastante. Do que tem ali, 90% a 95% é absorvido. Certo. O ferro de origem vegetal tem uma absorção bem menor. Só que para melhorar isso, a gente pode acrescentar os cítricos, a vitamina C, que facilita a absorção do ferro de origem vegetal. Era isso que eu ia te perguntar. Então, a gente tem um artifício para aumentar a absorção do organismo? Tem. O que diminui a absorção do ferro é o cálcio. Então, para quem está precisando de ferro, ingerir, por exemplo, um leite ou um queijo junto de uma refeição que contém ferro não é interessante. Ou você tomar, de repente, quem toma a cápsula de ferro, quando o médico, claro, prescreve. Se ela tomar com leite, ela não vai... O cálcio diminui um pouco a absorção do ferro. Entendi. O que aumenta a absorção do ferro de origem vegetal, de origem animal, não sofre influência da vitamina C. O ferro está presente aonde, de origem vegetal? Nos vegetais verdes escuros, são fontes generosíssimas. Eu coloquei aqui a couve, a rúcula, agrião, espinafre. Os vegetais verdes escuros, eles têm muito ferro. Entendi. Aí coloca-se, para temperar essa salada, um limão, né? Você pode jogar um limãozinho. Aí a gente aumenta. Ou pode chupar uma laranja, né? Logo em seguida de uma refeição que tem o ferro de origem vegetal. O ferro também está presente no vegetal, nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Presente também na aveia.
Olha que bacana. Presente nas leguminosas, não em quantidades altíssimas, mas são fontes também importantes. Principalmente para quem não gosta do ferro de origem animal, que não come carne, não toma leite. Tem que substituir. Você tem que caprichar mais no ferro de origem vegetal. E potencializar a absorção com a vitamina C. Tá? Então vamos fazer o seguinte, paramos no ferro, vou dar um recadinho, já volto. Perfeito. Por quê? Falamos da proteína, falamos do ferro. Muita gente deve estar até colocando a mão na consciência, assim, falando, não tenho comido muito desses alimentos, ou tem ingerido da maneira errada. Enfim, acaba diminuindo a absorção dessas vitaminas que a gente precisa tanto no nosso organismo. Então esperem que ainda tem mais coisa, e olha, tem coisa que a gente nem imagina quando o assunto é queda de cabelo. Tem muita coisa bacana, eu já volto, doutor Roberto. Voltando ao nosso assunto do combate e prevenção da queda de cabelo, mas pelo lado nutricional. Após, então, descartar algumas causas que não têm a ver com a parte nutricional, entramos numa parte importante que eu acho que muitas mulheres e homens também acabam tendo a queda de cabelo. Sem dúvida. Por questão nutricional. Por esse desequilíbrio, né, Sem doutor? dúvida. Falamos da proteína e do ferro, e agora? Agora vamos lá. O zinco é também fundamental para a saúde do cabelo. Aonde a gente encontra o zinco? De origem animal, nas carnes, ovos e leite. Tá? De origem vegetal, o zinco está na aveia, no arroz integral. O zinco se encontra também nas oleaginosas, uma boa fonte. E nas leguminosas também tem zinco. Tá? Vitamina A, fundamental para o cabelo, tá? Para a saúde capilar. Aonde encontramos vitamina A com facilidade? Na manga. Ai, que delícia. No damasco, na cenoura, que tem precursores da vitamina A, os carotenos se transformam em vitamina A. Perfeito. E eu sempre trago o alface, que é tão desprezado, né, Carol? Pois é, eu falo que o alface não serve pra nada. Serve, tá aqui uma fonte de vitamina A também. Que delícia. E o alface também tem silício, que aliás é uma dica valiosa. O silício não é muito comentado quando a gente fala sobre alimentos importantes para o cabelo. O silício também é fundamental. É um mineral que a gente encontra em pequeníssimas quantidades em alguns alimentos, mas são fundamentais para a saúde do cabelo. O silício eu trouxe aqui, ó, uma listinha de alimentos. Olha, só tem coisa boa. Morango, alcachofra, pepino e o nabo. São fontes generosas de silício. Agora eu preciso fazer esse comentário, doutor, porque aqui nós temos os exemplos todos fake. Olha que legal como é fake. Isso, né, Carol? Eu adoro, é muito bonitinho. Olha isso aqui, gente. Presta atenção nesse morango. Olha esse alcachofra, que coisa mais linda. Mas eu acho que é bacana porque aumenta a vontade de ingerir os alimentos, né? O silício também está presente aqui na cebola, ó, alimento tranquilo de ser encontrado. No alho também. O alho também é ótimo, também tem silício. E na cebola também tem um aminoácido importante para o cabelo chamado metionina e cisteína e taurina. Essa tríade a gente encontra aqui também um pouco na cebola, nas carnes também. Uma dica valiosa, precisa de uma vitamina importante chamada biotina para o cabelo. Tanto é a vitamina do grupo B. As vitaminas do grupo B são fundamentais para o cabelo. A biotina principalmente, inclusive a indústria cosmética utiliza muito em shampoos, né, a própria biotina. Como encontrar vitaminas do grupo B em níveis bem bacanas, Carol? Uma dica caseira. Você compra trigo em grãos. Que é esse aqui. É esse aqui, ó, se quiser me mostrar. Olha lá o trigo em grãos encontra em qualquer supermercado, qualquer casa que vende alimentos. Entendi. Deixa ele embebido em água, num copo, uma quantidade, meio copo de requeijão, coloca a água, e deixa por 24 horas. Depois de 24 horas, retira, ele vai estar embebido nessa água, escorre a água, joga por cima de um pano de prato úmido, espalha e põe um outro pano de prato por cima, seco. Deixa isso fechado num ambiente mais escuro da casa, deixa por 48 horas. O trigo vai germinar. Ele vai dar um brotinho, Esse trigo germinado é uma fonte riquíssima de vitaminas do grupo B e principalmente de biotina. Uma vez a gente ensinou uma receita aqui no programa, agora que eu me lembrei, era a lentilha. Talvez possa também ter a germinação da lentilha. A germinação do trigo também é fundamental. Que legal. E a gente pode colocar na salada. Pode, bate em suco. O levedo de cerveja que eu trouxe aqui também, ó, isso aqui é uma opção para vegetarianos. É uma fonte riquíssima de vitaminas do grupo B. E como a gente coloca na alimentação? Uma colher pode bater em suco, pode colocar na salada. É um pouquinho amargo. Geralmente eu sugiro colocar num suco da sua preferência. Com uma colherzinha de chá ao dia já é mais que suficiente. E o tipo de gordura também, chamada ômega 6, Carol, é fundamental para o cabelo. Ela é importante para a saúde do couro cabeludo, para não deixar a pele muito oleosa, o couro cabeludo oleoso. O ômega 6 é uma gordura encontrada nos peixes, encontrada no azeite, encontrado na aveia,
encontrado nas oleaginosas, tem ômega 6 em grandes quantidades. A gente fez uma pauta na semana passada, eu me lembrei, doutor, que foi citado que a gente até ingere muito mais ômega 6 do que o próprio ômega 3. Isso. E que a gente tem que ter um equilíbrio deles no nosso organismo para que os dois tenham a mesma função, né? Enfim, que tudo fique balanceado. É mais ou menos isso? Isso, existe um equilíbrio fundamental entre ômega 3, ômega 6 e ômega 9. O ideal seria que a gente ingerisse para cada 1 grama de um grão dos outros. Ômega 3, ômega 6, ômega 9. O ômega 6 está presente muito na gordura animal. Se a gente exagerar no ômega 6, ele desbalanceia o ômega 3, que fica em menor proporção. Mas, ao mesmo tempo, o ômega 6 é importante para a saúde humana. Tá? E o desbalanço de ômega 6, quando em menor quantidade, dá mais queda de cabelo do que o ômega 3. Então, só que o ômega 6 pode ter a fonte mais saudável, que eu considero dos peixes, que eu considero das oleaginosas, do azeite, da aveia. Você tem ômega 6. Perfeito. Não precisa ter que comer muita carne vermelha, que eu acho que vem com gordura saturada e não é muito interessante. Comer quanto da carne vermelha? Uma vez por semana? Até 3 vezes por semana. Eu acho que é um indicado? Depende do contexto. Para pessoas anêmicas, até um pouco mais. Mas para manter a quantidade de ferro no corpo humano, até 2 a 3 vezes por semana, até 300 gramas por semana. Entendi. Eu vou aproveitar, vou fazer pergunta do Twitter, que a gente tem uns minutinhos ainda. Tem 2 perguntas muito legais. A primeira é da Joana. Joana, um beijo pra você, obrigado pela pergunta. Meu caso, depois do uso de um medicamento, este aqui, eu acho que é aquele para controle de diabetes, que a gente não pode falar. Fiquei com uma grande queda de cabelos. Parei de usar, mas ainda continua. Pode ser a parte nutricional. Na verdade, não é nome comercial, é nome do princípio ativo. Então podemos falar. É um medicamento que chama metformina. A metformina é o princípio ativo, com vários nomes comerciais. Certo. A metformina, que os diabéticos precisam, diminui a absorção da vitamina B12. E a vitamina B12, todas as vitaminas do grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. E a biotina também. Todos eles são importantes para o cabelo. A B12 também. E a metformina diminui a absorção da B12. Então ela teria que ingerir mais B12. A B12 na carne vermelha, presente na levedura de cerveja, presente no trigo germinado, são fontes generosíssimas. Então, Joana Porte, obrigada pela pergunta, tem que ingerir um pouquinho mais que vai dar aí. E só suplementar quando não consegue. Aí o médico que está tratando dela pode dar comprimidinho sublingual de B12, quando ela não consegue na alimentação. Eu vou fazer só mais uma que é da Eli, que a Eli participa tanto com a gente, é uma querida. Eli, um beijo pra você. Carol, minha ferritina está 17. Gineco, tudo ok. Minha dermato me encaminhou para um hematologista. Muita queda de cabelo. O que o doutor me indica? Eu acho que ela quis escrever para caber nos caracteres. Bom, a ferritina dela, teoricamente, tem que subir um pouco, né? O mínimo é até 10, mas abaixo de 20 já pode ser uma oferta eficiente de ferro. Tem que estudar as causas, se é uma absorção, se é déficit nutricional, ou se ela está tendo perda de sangue por algum órgão que não está sendo perceptível, pelo intestino. Aí uma investigação médica detecta isso com muita facilidade. De qualquer forma, aumentar a ferritina já vai ajudá-la? Vai ajudar, provavelmente. E outros nutrientes também importantes, né? Só posso te agradecer mais uma vez. Doutor Roberto Carol Navarro arrasa, sempre uma aula maravilhosa e é ótimo que a gente pode aprender muito. E além de tudo, essa orientação que falta para que a gente tome as decisões certas no nosso dia. Por isso que eu gosto tanto quando você vem ao programa. Obrigado mais uma vez. Se você tiver dúvidas dessa ou de outras pautas, é só acessar www.robertonavarro.com.br. O site é muito legal. Eu, às vezes, tem uns textos bacanas. Lembrando, eu quero dizer uma coisa, aproveitar que a Malu tá aqui. A Malu fez um sucesso o dia que ela veio cozinhar, vocês lembram, né? Esposa do Dr. Roberto, ela vai voltar, porque eu andei fuçando lá no site, no pé da cozinha, e vi uma receita que depois eu te passo, que eu quero que você faça. Fiquei enlouquecida. Aguardem que nós vamos aprontar muito aqui na nossa cozinha. Obrigada mais uma vez. Você, adorei. Volte logo, daqui 15 dias vai passar muito rápido, a gente já vai ficar com saudade. Obrigada, doutora, até a próxima.